Olá, turma! Sejam bem-vindas e bem-vindos para mais uma Move Live número 78, com o título Diálogo sobre Espiritismo e Veganismo. Quem for chegando, deixe aí o seu alô, a sua saudação. É uma alegria receber cada um de vocês aqui mais uma vez, nessa tradicional segunda-feira, 21 horas da noite, onde a gente tem abordado muitos temas relacionados à nossa relação humana com o mundo natural, especialmente com os animais, e nós temos convidado muitas pessoas para trazer as suas experiências, os seus estudos sobre o tema, e também para trazer as suas visões de mundo diversificadas, convergentes ou divergentes da nossa aqui, enquanto Move. Boa noite, Murilo, querido, meu amigo. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, Maciel. Boa noite, Vitória. Bem-vindas, bem-vindos. Vão deixando aí o alô, a saudação. E vamos lá, então, apresentar a nossa Move Live de hoje. Hoje eu conversarei e convidamos o Marco Milani. Marco Milani, ele é diretor do Departamento de Doutrina da USE São Paulo, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. O Marco Milani, ele vem abordando o tema espiritismo e alimentação animal no canal no YouTube, o canal da USE, e também num blog chamado Educador Espírita. E lá nesse blog tem vários assuntos, tem vários textos relacionados à questão da alimentação animal, dos animais no mundo espiritual, na perspectiva da USE, na perspectiva do Marco, que é um pouquinho diferente da nossa. E a primeira vez que eu ouvi o Marco foi numa live que ele mediou, uma live com outros colegas. Essa live está disponível no YouTube, eu convido vocês a assistirem, uma live chamada Alimentação Animal e Evolução Espiritual. Alguns seguidores do MOVE mandaram para a gente essa live, né, para que a gente desse uma olhada. E foi nessa ocasião, então, que eu e a turma do MOVE, nós passamos a conhecer um pouco da posição do Marco e da USE referente a esse tema, e lá nós comentamos, manifestamos ali as nossas discordâncias em determinados pontos. E recentemente, o Marco já chegou aqui, já coloco ele aqui ao vivo comigo, e recentemente a vida é engraçada, né? A vida nos uniu no mesmo projeto, eu digo nós, né? Eu e alguns membros e membras do MOVE, junto com o Marco Milani, num trabalho que estamos realizando para a Federação Espírita Brasileira, é uma campanha permanente nacional de conscientização ecológica, uma campanha ainda em andamento. Estamos eu, o Marco, o Helder, que chegou aqui, um abraço para você, Helder, a Juliana Cútolo e mais uma turma aí do movimento espírita espalhado pelo nosso país. E lá eu tenho me aproximado do Marco, a gente tem conversado bastante sobre essa temática de hoje, né? E resolvemos, né, trocar convite, né? Eu convidei ele para fazer uma live aqui conosco, né? Talvez façamos também uma live lá nos canais dele. Enfim, então, turma, Marco, ele entende a questão do espiritismo e do veganismo de forma um pouco diferente da nossa, enquanto MOVE, em alguns pontos. E a ideia hoje é que vocês então conheçam essas visões de mundo, né? Tanto a minha quanto a do Marco, né? Especialmente a dele, né? Ele é o convidado para trazer as visões dele, e obviamente que tudo será conduzido de forma muito respeitosa, e eu espero de vocês também que se manifestem aqui de forma obviamente respeitosa. E eu agradeço muito ao Marco, né, por ter aceitado esse convite para dialogar aqui com o nosso público, né? Ou seja, Marco está lascado, né? Porque ele está em minoria. Que nada, né, turma? Que nada. Mas enfim, deixa eu trazer o Marco aqui, deixa eu ver se o convite chegou. Não chegou ainda não. Marco, se você estiver aí acompanhando, me ouvindo, o seu convite para participar aqui comigo ainda não chegou. Faz aí por gentileza. Qualquer coisa me avisa aqui no WhatsApp que eu te dou um help aí.
Bem-vinda, Adriana. Bem-vinda, Evelyn, minha companheira. Bem-vindo, Helder. Salve, salve. Bem-vinda, Sabrina. Sabrina, vamos nos ver nessa semana, se Deus quiser, no Congresso de Bioética e Direito Animal, que está acontecendo aqui em Niterói, na minha cidade, a partir de amanhã. Bem-vinda, Andréia. Bem-vinda, Rose. Animastei para você também, adoro essa expressão. A nossa querida professora Sônia Felipe usa muito essa expressão. Enfim, vou aguardar o Marco chegar. Mas então, turma, né? Trazendo mais um pouquinho sobre a introdução da live, a ideia é essa, né? Que a gente conheça lado a lado aqui, de irmão para irmão, esses posicionamentos diversos. Porque é saudável que a gente manifeste os nossos posicionamentos diversos, desde que com respeito, né, uns aos outros, né? E o Espiritismo nos ensina muito isso, né? Que sejamos cordiais, que sejamos respeitosos, saibamos discordar, né? E saibamos também convergir. Então, chegou, beleza, chegou, vamos lá, agora sim, agora sim. Marco, uma paradinha para atender aqui o nosso convite. Já aceitei, vamos lá. Marco, querido, beleza? Deixa a saudação. Tudo bom? Eu estava tentando, achei que tivesse pedido para entrar, mas pelo jeito não funcionou. Agora eu pedi de novo, agora deu certo. Obrigado aí pela recepção. Você ouviu o que eu estava dizendo aqui? Ouvi, eu estava aguardando aqui, quietinho, né? Esperando aí um momento da gente conversar, mas agora está tudo certo. Espero que vocês também estejam me ouvindo bem. Estou usando o celular. Não sei se a imagem, o som tá legal aí para a gente conversar, mas estou à disposição. Posso ajustar aqui qualquer coisa, tá? Tá, não, imagem e som perfeitos, tá? Tá ótima assim a transmissão. E Marco, eu tava brincando aqui, né, que caramba, né, você tá em minoria aqui, falei pra turma pegar leve contigo, né? Mas você sabe que a gente tem a possibilidade justamente de vivenciar experiências que a gente faz novos amigos, né? Então a gente deixa de ser minoria e passa a ser parte de um grupo maior. É isso aí, tá certo. Bom, turma, eu fiz algumas perguntas, né, para o Marcos, né, mandei para ele, e a gente vai girar a conversa em torno dessas perguntas e, obviamente, com os comentários e perguntas que vocês tiverem, né, em algum momento a gente puxa aqui para dialogar com vocês. Mas, enfim, primeira pergunta para você, Marco, que você nos fale um pouquinho sobre você, quem é Marco Milani, de onde você fala, o que te motivou a ser espírita e também a passar a abordar o tema da alimentação animal e espiritismo. Legal. Bom, então eu vou resumir aqui. Eu iniciei no espiritismo aos 20 anos de idade. Até então eu me dizia católico, mas não que eu praticasse ou seguisse alguma linha mais religiosa. E desde então eu venho me dedicando, né, a estudar a doutrina espírita. E nesse processo de crescimento, a gente vai descobrindo que a gente não pode parar de estudar, né? Então, quando no espiritismo, a gente diz que não existe professor, não existe absolutamente ninguém que teria aí algum tipo de título, né, que entraria como referência, como autoridade, né? Então, eu sou um aprendiz, né, do espiritismo ainda, e nessa jornada que eu consegui vivenciar, eu sempre me dediquei em algumas áreas dentro das atividades das casas espíritas, que eu tive a oportunidade de participar, das entidades federativas, que eu também tive esse convite, né, para integrar, e na parte de doutrina em particular, né, não sei, o nosso público não é formado, obviamente, né, só por espíritas, também tem muitas pessoas que talvez estejam ouvindo pela primeira vez alguns termos, né, que a gente vai conversar aqui sobre a terminologia espírita, mas a gente percebe que o objetivo central é o que une todas as religiões e todas as pessoas de boa vontade, que é melhorar o ser humano para que ele tenha efetivamente uma condição de vida mais adequada, conforme aquilo que a gente entende que seja o objetivo da vida, né? Então é nesse sentido que eu me considero um aprendiz, que todos nós estamos aqui buscando nos aperfeiçoar, e nesse sentido essa atividade me levou, aí sim, já mais na parte de pesquisa, né? Atualmente eu me dedico na área acadêmica, eu sou professor da Unicamp, da Faculdade de Ciências Aplicadas, o campus fica lá em Limeira,
né? As pessoas confundem, acham que o Unicamp só tem em Campinas, né? Não, tem também em Limeira, e nós, dentro da minha linha de pesquisa, eu trabalho com sustentabilidade, né? Corporativa, mas para chegar aí eu já pesquisei terceiro setor, tive um envolvimento bem grande com entidades espíritas, né? Prestando também assessoria, trabalhando, né? Na parte de fortalecimento das casas espíritas, e nessa linha de pesquisa que eu atuo, na FCA, na Faculdade de Ciências Aplicadas, eu sou economista por formação, né, então eu trabalho na linha de finanças e sustentabilidade. E nessa proposta de engajamento, né, e eu estou falando tudo isso para explicar o porquê, né, uma coisa se liga à outra. Eu sempre, desde a da época que eu comecei a estudar e continuar a estudar, eu fiz mestrado e doutorado, eu procurei ter essa linha com ênfase em entidades espíritas, né? Então, meu mestrado e doutorado eu fiz em controladoria na Universidade de São Paulo, e eu usei como objeto de pesquisa entidades espíritas, né, a casa espírita, ou organizações do terceiro setor, sem vínculo religioso, inclusive, que era uma maneira de ver como é que essas organizações poderiam se melhorar para ajudar o próximo, né? Então, independente do rótulo, se tem religioso ou doutrinário que seja, o importante é ajudar, né, essas entidades a serem mais consistentes e sustentáveis para desenvolver um bom trabalho. Então, desde então, eu me envolvi não só na parte aí pessoal com o espiritismo, mas na parte profissional também, pesquisando e trazendo aí algum tipo de contribuição nessa linha. E atualmente, né, na USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que é a entidade federativa que reúne cerca de 1.300 casas espíritas do Estado. A gente não tem só a USE, a gente tem outras entidades federativas também, mas a maior é a USE, e aqui representa no chamado Conselho Federativo Nacional, que é um grupo, é um órgão da Federação Espírita Brasileira, onde um representante por Estado faz esse vínculo, né, do Conselho Federativo Nacional para trocar ideias, promover campanhas, fazer com que o movimento organizado do espiritismo tenha aí produtos que sejam levados aí às casas espíritas. E quem representa São Paulo é a USE, né? Então, e foi por aí que nós também tivemos o nosso vínculo, porque esse grupo que o Rafael comentou, né, da campanha da sustentabilidade, no caso, desculpa, da campanha permanente da conscientização ecológica, que também tem uma outra que é de sustentabilidade. Essa campanha da conscientização ecológica fez com que nós tivéssemos a oportunidade de nos conhecer, justamente trocando ideias, e eu considero muito rica, né, essa situação, porque nos permite conhecer diferentes perspectivas, né? Então, você fala muito bem quando aponta aí, apesar de nós termos alguns elementos ou algumas perspectivas sobre alguns aspectos diferentes, eu creio que o sentido maior seja o mesmo, né? Que é o benefício de todos e buscar uma situação de vida melhor. E aí a gente pode falar também um pouco do espiritismo, se for de interesse aí do público, né? Sobre o porquê de nós entendermos que a nossa vida aqui tem uma finalidade muito definida, que é o nosso aprimoramento moral e intelectual. E nesse aspecto de aprimoramento, tudo que nós fizermos deve, de alguma maneira, refletir aí naquilo que a gente acredita, para não sermos hipócritas, né? Acreditar numa coisa, mas agir de maneira diferente. E é justamente esse ponto que talvez gere uma certa divergência ou confusão, porque tem muita gente que traz a ideia do como o mundo deveria ser, e quem pensa diferente está errado, quem pensa diferente tem uma visão distorcida ou até alienada, né? Isso é um grande problema que a gente tem em várias conversas, ainda mais em outros temas, né? Não vou nem falar de política, né? Porque quando a gente fala de temas que polarizam, né, aí mexe com paixões, mexe com sentimentos. Então, essa questão do diálogo construtivo, respeitoso, é algo que falta, não vou falar nem para o brasileiro, falta quase no mundo inteiro, que a gente vê aí situações muito lamentáveis, pela falta de diálogo e mais pela procura de imposição, né, de verdades
que a pessoa acredita. Então, eu, de novo, né, só fechando aí a nossa apresentação, eu me considero um aprendiz não só da doutrina, mas aberto aí para conversar e se colocar à disposição para qualquer pessoa que tenha essa intenção sincera, né, da troca de perspectivas. Tá? Então, por isso que para mim foi uma grande alegria, né, receber o seu convite. Maravilha, realmente é um grande desafio para a gente dialogar sobre assuntos polêmicos, né? Mas eu creio que com a contribuição que a gente tem recebido da doutrina espírita, a gente tem muito potencial para conseguir fazer esses diálogos, né? E tomara que isso vá acontecendo mais. E esse assunto nosso é um assunto muito desafiador, né? Mexer em alimentação, mexer em consumo, mexer em hábitos assim tão arraizados, né? Na nossa sociedade, né, e no nosso coração é algo desafiador, realmente, né? Então é normal que tenham perspectivas diversas sobre o assunto, que algumas acabem conflitando, mas enfim, né, que possamos encontrar, né, os caminhos que nos unam, né, para um fim comum, que é a melhoria da vida de todos os seres. Mas Marcos, vamos lá, encaminhando aqui para uma próxima pergunta. Bom, no MOVE, né, no MOVE nós temos um grupo de pessoas, né? Temos eu e tantos outros e outras, né? Então, essas pessoas também divergem entre si. Então, quando eu falo MOVE, vou deixar como MOVE, tá? Mas vamos lá. No MOVE, além da doutrina espírita como fundamento para a gente trazer as nossas ideias, a proposta de ética animal espírita, por exemplo, obviamente a gente usa a ciência, a filosofia, né? E só que na questão da base doutrinária, nós não utilizamos só a codificação de Allan Kardec para desenvolver o nosso argumento da ética animal espírita. Nós utilizamos também aquelas obras psicografadas por médios como Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco. Nós, inclusive, realizamos uma pesquisa, né, que chamamos de um catálogo de referências, onde nós colocamos ali vários trechos de vários espíritos por meio desses médios, né, trazendo para a gente uma perspectiva, algumas noções que numa interpretação hermenêutica nos levou à ideia de uma ética animal espírita. E nesse ponto aqui da base doutrinária que a gente usa, eu vejo que a USE tem uma perspectiva diferente. A USE tem uma visão de base doutrinária espírita um pouco diferente dessa nossa que a gente tem utilizado para chegar nessa consideração de uma ética animal espírita. Então, eu queria que você falasse para a turma que nos assiste aqui o que é essa base doutrinária da USE, né? Apresenta para a gente. Ah, perfeito. E da mesma maneira que você comenta sobre o MOVE, que dentre os integrantes podem ter também, né, perspectivas diferentes, o Espiritismo é a mesma coisa, viu? Então, quando eu falar, e mesmo da USE, né? Então, quando eu falar da USE, a gente vai trabalhar a parte histórica e isso está arraigado, inclusive, no próprio processo de formação do movimento espírita brasileiro. É um aspecto cultural, histórico, muito interessante para quem tiver interesse, né, em se aprofundar. O espiritismo, né, quando ele surge lá com Kardec na França, no século XIX, ele estava dentro de uma onda espiritualista, né, que não era só na França que existia na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, muito forte, um movimento espiritualista bastante grande. Por sinal, começou nos Estados Unidos esse movimento espiritualista e atravessou o oceano, né, entrou aí em grandes capitais, Londres, Paris, e o movimento espiritualista mundial, nessa época, ganhou bastante destaque. Na França, em particular, em função dessas situações que o movimento espiritualista trouxe, com a possibilidade, inclusive, da promoção de alguns fenômenos, por exemplo, as chamadas mesas girantes, né, que foram aqueles fenômenos físicos, onde existia uma movimentação de objetos que eventualmente participavam de sessões ou reuniões familiares, e esses objetos respondiam questões, né? E, obviamente, era tratado como diversão, como a mesma ideia da brincadeira do copo, que eu não sei se aí na sua região... até hoje tem a tal da brincadeira do copo, né? E essas, entre aspas, brincadeiras escondiam um fundo muito sério, que demonstrava a relação da realidade espiritual com a realidade que nós conseguimos perceber aqui, que é a parte física. E Allan Kardec,
quando ele foi convidado para participar de uma dessas reuniões, inicialmente ele já era pesquisador, já tinha toda uma bagagem científica, ele duvidou, né, de que isso poderia ser verdade, mas no fim, um amigo muito próximo dele, sério também, o convidou, ele deu um voto de confiança nesse amigo, foi e constatou que existiam fenômenos cuja explicação não estavam simplesmente colocadas ali em algo fácil de se entender, que deveria ter alguma coisa por trás que promovesse aqueles fenômenos. A partir daí ele começou a estudar e percebeu, como outros grupos também promoviam os fenômenos, que havia uma inteligência por trás da promoção desses fenômenos que conseguia se comunicar. E, só dando um pulo até agora, a partir dessa comunicação com perguntas sérias, porque as perguntas que eram feitas para diversão eram perguntas, fulano gosta de fulano, aquelas coisas mais banais de brincadeira do copo, e perguntas sérias que Kardec começou a trazer, filosóficas. A primeira delas, que está no Livro dos Espíritos, né, que é Deus, já é uma pergunta que faz com que nós tenhamos uma reflexão brutal, rompendo uma ideia quase que tradicional na nossa cultura ocidental, do teísmo, né, do Deus intervencionista em formato humano, que favorece esse ou aquele. E ele vai mais para a linha deísta, que seria aquela que entra num processo onde as leis naturais criadas por Deus, expressam a vontade de Deus e tudo é regido por leis imutáveis, não existiria milagre e existem dois princípios no universo, que é o princípio inteligente e o princípio material. O princípio inteligente é o ser, que desde a criação vai se desenvolvendo até atingir o grau máximo, né, que nós chamaríamos de pureza espiritual, e o elemento material. Só tem esses dois seres. Eu estou falando isso para fazer o link com a ideia dos animais, tá? A ideia do princípio inteligente em evolução, passando por diversas fases, é justamente o princípio que vai se aprimorando. Ele tem a potência, ele tem a marca do Criador, né? Ele vai se realizando nas experiências materiais até atingir esse grau que nós vamos chamar de humano. E uma vez que ele atinja esse grau, ele tem o senso moral e desenvolve a parte intelectual, e aí ele passa a se desenvolver num outro sentido, até atingir essa pureza espiritual. Então, os animais, já entrando no assunto, o que move para o espiritismo o animal é um princípio inteligente, ou seja, tem uma alma, não é exatamente a mesma alma humana, porque por uma questão só evolutiva de desenvolvimento. Mas o princípio inteligente, ele é algo que não se confunde com a matéria, que está se aperfeiçoando, e os animais, eles têm como mote, né, como motivo de existência, a presença, né, a atuação do princípio inteligente, passando por experiências físicas também necessárias para o seu crescimento. Então veja que esse princípio inteligente vai se desenvolvendo, e uma informação importante para quem não é mais familiarizado com a doutrina espírita, nós não consideramos o planeta Terra como a única morada, né? Nós temos uma infinidade de moradas no universo, vou usar a palavra infinitas, que a gente não conhece, e esse princípio inteligente ocupa todas as moradas, em cada uma delas com o grau evolutivo necessário para utilizar a característica dessa morada, desse planeta, e que vai fazendo com que ele, conforme vai se aprimorando, vá necessitando de menos presença na matéria. A gente usa o termo, vai ficando menos grosseira, né, a matéria que ele está usando, os corpos que nós usamos ficam menos grosseiros, e nesse sentido, até o grau máximo, né, quando nós atingimos essa questão da pureza espiritual, nós não precisaríamos mais reencarnar. Então é o mesmo princípio inteligente, nós somos individualidades reencarnando diversas vezes, aprimorando a parte moral e intelectual, até atingirmos o grau máximo. Então os animais estão numa fase evolutiva, seja qual for, tá? Mas não restrito ao planeta Terra. Esse princípio inteligente, ele não se realiza inteiramente aqui na Terra, como nós não vamos nos tornar espíritos puros aqui na Terra, neste momento. Nós estamos usando os diferentes espaços aí que a gente tem no universo, e então a cadeia evolutiva não fecha aqui, tá? Então eu acho que é uma informação interessante para trazer, para ver que é um sistema aberto. Esse princípio inteligente do animal que está hoje conosco, seja qualquer animal, desde os já extintos, né,
os dinossauros até os atuais que nós temos, são princípios inteligentes em evolução, buscando esse processo que nós vamos chamar de individualização, até atingir o senso moral e o despertar intelectual. Tá? Então, resumidamente, fazendo já um link, a doutrina espírita trabalha com postulados que foram apresentados pelos espíritos, e Kardec utilizou diferentes fontes, não uma única fonte, diferentes fontes para convergir aquela ideia que poderia ser considerada ensino dos espíritos. Não é a opinião de um espírito, porque nós somos espíritos, né? É até uma situação que as pessoas falam, muitas, né? Mas por desconhecimento ou por não ter muita atenção, nós não temos espíritos, nós temos um corpo, nós somos o espírito, né? Então, uma vez que nós somos o espírito, nós vamos ocupando diferentes corpos. E essas informações, Kardec reunia as fontes que ele recebia, ele utilizou um critério chamado de universalidade, onde não bastava um espírito se comunicar e aquilo virava verdade. Não. Vários espíritos, várias fontes diferentes que não se conheciam, mas cuja a informação convergia, Kardec classificava aquilo como ensino dos espíritos. Então tem uma base metodológica para validar as informações de Kardec, não é a opinião de Kardec, é a opinião individual, somadas, né, e passando pelo critério da convergência, nós construímos a doutrina espírita, e muita gente acha que só tem 5 livros, né, que é o livro dos Espíritos, que foi publicado em 57, depois nós temos o livro dos Médiuns, em 61, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, o livro dos Médiuns, em 65, e finalmente a Gênesis, em 68. Só que Kardec tem muito mais publicações, inclusive a Revista Espírita, que eu recomendo para o estudioso espírita, ele editava mensalmente contando não só o que acontecia, né, no intercâmbio mediúnico que ele recebia, mas trocando correspondência, contando como estava o movimento espírita, e ele usava como laboratório a Revista Espírita. O que significa isso? As comunicações que estão ali postadas são comunicações que ele recebia e que ele iria analisar. Não é porque está na Revista Espírita que automaticamente se torna um ensino dos espíritos. Tá? E a USE tem uma característica de muito critério com relação a aceitar novas informações que não foram passadas por um critério de validação, diferente do argumento de autoridade que muita gente no movimento espírita tem, de que acha que porque a informação veio do médium XYZ ou do espírito alfa, beta, gama, essa informação já se torna um novo ensino. Nós não refutamos e nem abraçamos de imediato, a priori, essa informação. Nós deixamos de lado como uma hipótese, se ela contrariar o que já está em Kardec, se é uma informação nova que contradiz o que Kardec disse, ou tem uma outra perspectiva, a gente deixa de lado, né, com todo o respeito, para maturar essa informação e eventualmente, validá-la com fatos e que possam comprová-la. Esse é um grande desafio que nós temos, viu, Rafa, no movimento espírita, para validar novas informações. Então, você diz muito bem, quando a USE, né, ela tem uma característica, mas não quer dizer que todo componente da USE tenha essa visão mais criteriosa que eu comentei, porque nós temos diferentes níveis de maturidade. O movimento espírita não é homogêneo, ele é heterogêneo, com pessoas com diferentes níveis de compreensão e propostas. Uma das pessoas que eu indicaria como referência, que teve esse cuidado, né, de colocar isso à baila, né, para ser criticado, é quando nós temos uma situação onde diferentes informações conflitantes, elas possam ser colocadas lado a lado como se tivessem o mesmo peso, e não se tem um critério para validar esta ou aquela. Então a gente prefere ficar com Kardec diante de uma informação que não foi validada, do que abraçar afoitamente alguma informação. Essa eu diria que é o ponto central, porque nós temos vários romances ditos mediúnicos, que trazem aí uma série de informações interessantes, né? Atraem o público, mas não quer dizer que porque está em um romance, não importa de quem, tá? Porque está em um romance, isso necessariamente se torna uma nova informação que tenha que ser abraçada como diretriz doutrinária. É respeitável,
mas que tem que ser olhado com um critério mais racional. É só esse cuidado, não tem nenhum ponto que faça algum tipo de desrespeito, né, ou que vá contra a pessoa. Pelo contrário, a gente só conversa sobre as ideias, mas você sabe que quando envolve paixões, né, nós sempre temos uma questão muito passional, problemática pelo envolvimento passional, que pode fazer com que a parte crítica, racional, fique um pouco de lado. Tá? É mais nesse sentido. Uhum. Eu fiz essa pergunta, turma, porque, friso, né, o MOVE, no nosso catálogo de referências, a maioria das mensagens dos espíritos que estão lá são mensagens posteriores, que vieram por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira. Então é esse, né, grupo ali de médios, de espíritos, que ajudaram a formatar a nossa ideia de ética animal espírita. E a USE e o Marco, eles têm um critério muito mais rígido no sentido de privilegiar mais a codificação, né, do que as outras obras subsidiárias, apesar de eles respeitarem, como o Marco deixou muito claro aqui. E claro, a gente no MOVE, a gente alinha isso à ciência, à filosofia, especialmente a ética animal, a ciência também da nutrição e outras que tratam aí da nossa relação com o mundo natural. Bom, Marco, te agradeço por ter trazido para a gente essa resposta. Tem alguns comentários aqui, daqui a pouco eu trago, tá? Tem um do Helder, ele fez uma pergunta para você, e tem também um outro comentário aqui. Mas talvez agora, na pergunta que eu vou te fazer, você possa contemplar aqui a pergunta deles. Marco, ética animal, veganismo, é um pilar nosso aqui do MOVE. E em nosso entendimento, né, isso alinha-se facilmente, tranquilamente, com o espiritismo. Por serem dois movimentos de amor ao próximo, humanos e não humanos, por pregarem o amor, a fraternidade, etc., e dentre outros critérios que não dá para trazer aqui nesse momento. Mas também tem um outro ponto importante da gente escolher isso como pilares assim juntos, que tanto o movimento animalista quanto o movimento espírita, eles buscam combater o egoísmo e o orgulho, que estão na base da formação das nossas sociedades e das nossas relações com os demais seres. E aí a gente chamaria isso na ética animal e no veganismo de especismo, de antropocentrismo, outros nomes mais estruturais para a mesma coisa, egoísmo e orgulho, só que leva isso para o campo estrutural da nossa organização social também. Então, veja, a gente entende a partir daí que, integrando ética animal, veganismo, espiritismo, a gente teria uma base muito robusta para melhorar as nossas relações com os animais e o mundo natural. E isso, então, poderia ser integrado como mais um elemento na educação do espírita. As casas espíritas deveriam, no nosso entendimento, trazer também, além do perdão, da caridade, tantas as outras questões, trazer também esse elemento para o espírita refletir e tomar as suas decisões perante a sua vida. Então, assim, para você, né, tema da live agora, espiritismo e veganismo, eles podem andar juntos ou não? Assim, desenvolva para a gente o que você pensa sobre isso, fique bem à vontade agora para desenvolver bem sua visão. Anda junto, não anda? Te incomoda a ideia de andar junto ou não? Você acha que talvez no futuro deva andar junto, agora não? Enfim, traga para a gente a sua visão de mundo sobre isso. Perfeito. Basicamente aquilo que a gente também, logo no início da nossa conversa, né, a gente pontuou. É importante deixar claro que a gente tem uma perspectiva que ela não é maniqueísta do tipo bom contra o mal, certo contra o errado, né? Não tem só dois pontos de vista que um é antagônico ao outro e a gente tem que escolher um lado e o lado contrário está completamente errado. Eu acho que nós sempre vamos encontrar pontos positivos em qualquer filosofia, qualquer proposta, qualquer projeto de vida em que objetive a pessoa estar em paz com a própria consciência e buscar com que ela tenha uma qualidade de vida adequada conforme aquilo ela acredita. Até uma questão filosófica essa, né? Trazendo aqui uma reflexão que, usando Sócrates, tá, como referência, quando Sócrates foi condenado a morrer,
né, a tomar o veneno, a cicuta, os seus discípulos perguntaram: Sócrates, mas por que você vai fazer isso? Né? Você pode jogar lá fora o copo. Ele tomou, né? Ele poderia ter jogado e, sei lá, fugido, ou alguém ter dado, abrigado ele, mas ele preferiu cumprir a lei, porque a ética que ele seguia era de cumprir a lei. Então veja que como nós trazemos a atitude filosófica de fazer naquilo que a gente acredita, aquilo que a gente respeita, e que até gostaria que os outros compartilhassem isso também, mas começando por nós, a pessoa está no caminho certo porque é uma pessoa sincera e está em paz, pelo menos, né, com a própria consciência. Então, nesse sentido de fazer o que a pessoa acha certo para buscar atender a sua visão de mundo, respeitando o próximo, isso é fundamental, né? Sem agressão, sem ter nenhum tipo de conflito que poderia ferir, inclusive, e não ter, desrespeitar a liberdade daqueles que pensam diferente, né, do contraditório. Esse é um ponto bastante difícil de ser administrado, porque quando você entende que a sua visão de mundo é a certa e a do outro é a errada, enquanto ele não mudar a dele, você não o considera uma pessoa digna ou capaz de vivenciar uma experiência completa, honrada, ou qualquer coisa que seja dessa natureza. E aí o que eu vejo de convergente, né, entre espiritismo, veganismo e qualquer outra proposta que melhore a pessoa em termos de ser alguém que cumpra as suas obrigações, seus deveres morais, daquilo que ela acredita, daquilo que ela faça para o próximo, em termos de respeito, né? Você diz muito bem do combate ao orgulho e ao egoísmo, começando por nós. Se ela está fazendo isso, eu acho que é um processo natural de aperfeiçoamento moral, e faço até uma menção aqui, muito, muito relevante dentro da questão espírita. Você não precisa ser espírita, e nem tem essa conotação, para ser alguém que esteja melhorando. Pelo contrário, nós temos diferentes pessoas com rótulos os mais variados possíveis, mas desde que ele faça algo de bom para si e para o próximo, ele está no caminho certo, moralmente, naquilo que nós acreditamos que seja a necessidade aqui de estarmos reencarnados. Por sinal, 2/3 da humanidade não é cristã, né? Se a gente entender que o Espiritismo, tendo uma vertente cristã, porque Jesus é considerado modelo e guia para o Espiritismo, tendo a vertente cristã, não quer dizer também que fora do cristianismo não há salvação, e nem fora do Espiritismo não há salvação, não tem nada disso. Fora da caridade não há salvação, e qualquer um que considere que esteja fazendo caridade consigo, com o próximo, né, e com todos os seres, esse é o ponto de contato maior. Então, eu entendo que nós temos essa proposta da pessoa fazer aquilo que ela acha certo, com caridade, sempre buscando respeitar o próximo, também na sua maturidade, nas suas diferenças, sem querer impor alguma posição, algum comportamento. Então, eu entendo que há muitas coisas em comum, em termos de respeitar e valorizar os seres, no caso. No Espiritismo, como eu comentei, a gente não tem uma visão de coisificação do animal, que é uma preocupação que eu acho que o veganismo tem muito séria, e eu respeito muito isso, compartilho disso, né? O animal é um princípio inteligente, é um ser inteligente em evolução, que merece todo o respeito, todo o amparo, nesse processo evolutivo. Por uma questão de fase evolutiva, nós ainda estamos, né, num processo na escala espírita que a gente poderia ter como referência, muito mais próximo a nós, né, seres humanos, ainda estamos muito mais próximos do primitivismo do que de condições evolutivas morais mais superiores. E essa relação coloca à mostra, né, todas as nossas angústias, os nossos problemas, fruto do orgulho e do egoísmo. E, nesse sentido, a gente se depara com barbaridades que a gente vê na sociedade como um todo, e a gente não entende como é que aquilo acontece. Acontece porque faz parte ainda do nosso nível evolutivo. Nós estamos encarnados aqui todos pelo mesmo nível, tá? Ninguém aqui está reencarnado por engano, né? Nós somos desse mesmo nível que nos atraímos aqui neste planeta. Não é porque a gente vê assassinos e outras coisas, nossa, como é que eles reencarnam aqui? É porque nós estamos no mesmo nível também, podemos ter feito coisas igual ou pior no passado, e nada garante que a gente também vá ter uma conduta sem erros
né, daqui para frente. Então, qualquer projeto de vida, eu considero de melhoria do ser humano e relações, né, com todos os seres, é uma proposta muito comum, né, que nós temos no Espiritismo. O que diferencia, em termos, talvez, de ponto de vista, é a questão da liberdade, né, porque essa questão da liberdade de consciência e da questão dos animais em particular, também foi uma preocupação de Kardec. Kardec não se isentou de comentar, porque não é uma situação nova, né? Desde dos povos clássicos, né? Quando nós tínhamos já preocupações éticas, morais, desde os gregos, né? Nós entendemos que a questão da alimentação animal sempre fez parte de uma série de conversas, de discussões. Tivemos posicionamentos contra e a favor em toda a nossa história, né? Se pensarmos retroagirmos, né? Desde essa época, desde antes de Cristo, passando, né, por toda a época, até chegarmos hoje, nós sempre tivemos posicionamentos contra ou a favor, mas isso faz parte da reflexão. E a questão da alimentação animal constou especificamente, diretamente, né, de algumas questões que Kardec trabalhou, uma em particular, ele perguntou bem claramente, né, se a alimentação animal era contrária à lei natural, à lei da natureza. Foi uma pergunta muito direta, né, que foi feita, e os espíritos responderam que, dada a nossa condição evolutiva, a necessidade orgânica, né, que nós tínhamos, ou temos, necessariamente isso ainda fazia parte da nossa alimentação, não sendo contrária à lei natural. Então veja que essa resposta, ela fundamenta uma série de posições aonde não estou falando que deva ser cruel, que deva maltratar, que deva ir contra qualquer processo que ultrapasse a conservação. A estrutura do Livro dos Espíritos seria dividida em algumas partes, né? Essa ideia da conservação, ela está dentro de uma das partes do Livro dos Espíritos e trabalha toda a questão da conservação do ser humano. Até poderíamos entrar nessa questão que você gosta de tratar e que eu aprendi com você, viu, Rafa, do antropocentrismo, que você que trouxe para as nossas conversas lá no nosso grupo, né, do CFM, lá da FEB. E que, a partir daí, eu também comecei a ler sobre isso, até porque foi uma posição bem interessante. Para quem não sabe, né, nas nossas conversas, eu e o Rafa e os demais componentes do grupo, né, lá que nós temos, Rafa trouxe essa questão do especismo, do antropocentrismo, né, e houve também uma discussão sobre a sustentabilidade. E como eu vivencio isso, eu trabalho, pesquiso a questão da sustentabilidade, eu nunca tinha ouvido falar de antropocentrismo, né, ou especismo, porque isso não faz parte, né, pelo menos das referências bibliográficas, né, que eu e os grupos de pesquisa que eu trabalho, isso não fazia parte, ou não faz parte ainda dessa terminologia. Então, veja que não é uma coisa tão comum, né, quando a gente trabalha essas visões. Mas só voltando, Kardec perguntou especificamente sobre a questão da alimentação animal. Temos outras passagens, né, até manifestações de espíritos que contam lá da Revista Espírita, né, também. Tem a famosa mensagem de Lamennais, na Revista Espírita de dezembro de 63, onde ele faz um apanhado, né, exatamente disso, né, que é uma preocupação que nós sempre tivemos com a alimentação animal, que deveríamos sim respeitar e ter uma outra postura, e ele finaliza, né, com a ideia de que não é necessariamente a alimentação em si que vai melhorar a pessoa, é aquilo que ela faz, ou seja, ele finaliza não proibindo, né, não existe isso no Espiritismo, proibição. Existe sim uma conscientização em termos de responsabilidade para conservação diante das nossas necessidades e também o respeito que a gente tem que ter para o princípio inteligente, claro, né, em evolução. Então, essa questão doutrinária é o que fundamenta, dentro da liberdade de consciência, que é uma coisa muito, muito valorizada, né? O livre-arbítrio do ser humano, e nós fazemos as nossas escolhas, nós respeitamos as escolhas, mesmo que nós não concordemos, a gente respeita as escolhas, porque faz parte também do crescimento. Então, para o Espiritismo,
não existe uma situação, quando eu falo espiritismo, estou me referindo a Kardec, dessas informações que foram validadas, que poderiam ser colocadas, olha, não pode ou não deve. Na verdade, lá está dizendo, ó, dado o nosso nível, é natural que a carne alimenta a carne. A resposta é bem nessa linha. Não quer dizer que outros autores, como você citou, não tenham se manifestado, trazendo posições que nós chamaríamos de opinião, mas que são válidas, são respeitosas, são todas dignas de serem colocadas para análise, mas não se constituem como diretriz doutrinária, mas são dignas de reflexão. Por isso que eu acho muito válido trazer posições para reflexão. Né? Ou seja, cada um de nós vai ter o seu processo de conscientização sem imposição, sem ter até porque o espiritismo não tem nenhuma característica das chamadas religiões tradicionais, querendo fazer com que os adeptos tenham essa ou aquela postura por medo ou por coerção. Não existe isso no espiritismo. Né? Existe o respeito e o livre-arbítrio. Mas tem algumas questões que são muito diretas, né? Essa é uma delas. Se nós respeitarmos a vida, né, que seria o grande mote, né? Para você ter uma noção, Rafa, por incrível que pareça, há adeptos do espiritismo que, movidos por algumas perspectivas pessoais ou até ideológicas diferentes, eles são favoráveis ao aborto, né? Que é uma outra questão, uma outra situação que não precisa a gente discutir aqui. Mas é muito claro, né, o posicionamento doutrinário dos espíritos sobre a valorização da vida, que é o que seria o mais importante, em detrimento a você ter uma situação que impeça alguém de reencarnar, tá? Que seria, no caso, o abortamento. Só tem uma situação que justificaria o abortamento, que é quando a mãe correria risco de morrer. Tá? Isso é dentro das reflexões espíritas, são princípios doutrinários que a gente tem. Mas tem adepto que movia... pois não. Não, continua, porque tem um monte de comentários aqui que eu vou trazer já, mas conclui aí para a gente, para os comentários. Tá. Mas tem adeptos que, dentro da sua visão, veja, é individual, não é? Ele não representa o espiritismo, como nós, individualmente, somos nós, cada um tem a sua postura. Tem adeptos que acham e são levados a crer, até por algumas ideologias materialistas, de que o aborto ele seria aceitável dentro de uma situação de a mãe não ter condições ou a mãe não querer ter o filho. São questões bastante polêmicas que geram muitas discussões, mas existe um posicionamento muito claro, né, em termos de valorização da vida e da proteção do ser mais vulnerável, né, que seria o reencarnante ali presente. Mas essa é uma outra questão, só para colocar. Questões polêmicas fazem parte da discussão. A alimentação animal, eu poderia chamar de uma questão mais polêmica também, não por quem tem convicção de que isso não deveria ocorrer, mas principalmente dentro de uma comunidade habituada num processo natural de alimentação e para suprir as suas demandas nutricionais, que o respeito à liberdade dela de escolha, da dieta dela, qualquer coisa assim, seria dela, e não uma imposição referente a alguma diretriz. Então nós temos várias posições opinativas, mas doutrinariamente a gente tem que ter uma referência bastante clara, que está aberta, não é a posição do Marco, da USE, está lá em Kardec. Tá? A interpretação disso, e como é que a gente vai tratar novas informações ou novas situações que permitiriam substituir a alimentação animal dada a nossa condição, eu acho muito válido isso. Eu acho muito produtivo oferecermos uma situação de esclarecimento, mas não de conflito, não de agressão. Tá? Para quem pensa diferente. Sim, sim. A gente segue mais ou menos por aí, na questão da 723 que você trouxe, a gente segue o entendimento de que, tanto cientificamente como filosoficamente, a gente consegue defender a desnecessidade, em certos casos, do consumo de animais, e que há muitos prejuízos de várias ordens no consumo de animais, na opressão animal, usando um termo aqui para abarcar todos os tipos de
de violências, de maus tratos causados aos animais, seja na alimentação, entretenimento, vestuário, experimentação científica, etc. E a gente utiliza também dessas outras obras subsidiárias de alguns comentários dos espíritos, numa interpretação hermenêutica, para dizer que a doutrina espírita atualizou-se por si mesma. Ou seja, há questões assim que nos levam a esse entendimento, né? Claro que é um posicionamento nosso, de que dá para se entender de que a questão 723 ela foi reconfigurada, ela foi atualizada, enfim, dá para se entender diferente do que foi dito lá no século XIX. Aliado à questão da ciência, da filosofia, que de lá para cá, né, muita coisa mudou. E sobre essa 723, Milani, tem um comentário do Helder aqui, uma pergunta bem curiosa, bem diferente. Helder que participa conosco lá da campanha. Recentemente, né, Vitor? Helder pergunta assim, ó, Milani, em relação à questão 723, você sabe dizer se é a opinião de um espírito ou se foi uma mesma resposta dada por vários médiuns e diferentes espíritos? Ah, legal. Essa questão, para o Helder, né? Essa questão, qualquer ideia que nós tenhamos para efeito de constar da chamada obra fundamental, ou das obras fundamentais, Kardec reitera várias vezes, não em uma, mas em várias passagens, que o que ele coloca para efeito de orientação como ensino dos espíritos, ele está fazendo porque teve mais de uma opinião voltada nessa linha. Se identificarmos quais foram os escritos ou as comunicações, né, que poderiam fundamentar todas as respostas, nós não temos o acervo, né, apesar de alguns achados recentes, né, sobre os documentos de Kardec, a gente vai naquilo que o próprio Kardec disse, que a doutrina e os ensinos dos espíritos foram construídos pela universalidade, pela convergência e não pela opinião. Tanto é que, quando é opinião nas obras fundamentais, e aí eu vou me referir a Gênesis, Kardec deixa muito claro que aquele texto ou aquele trecho não passou por um processo de validação e se trata de posição pessoal ou opinião. Ele fala isso no capítulo 6, por exemplo, lá da Gênesis, quando a mensagem do Galileu, né, que ele transcreve, de um espírito, não é ensino doutrinário. Né? Então, quando é um espírito, a gente considera relevante, considera para reflexão, mas não que caracterize um ensino doutrinário. E essa questão do ensino doutrinário é importante, porque quando a gente vai trabalhar a consistência interna do corpo teórico espírita, não pode ter contradição. Né? Esse ponto é importante para uma análise mais técnica assim, da filosofia, né, e da teoria espírita. Uma vez que nós tenhamos a 723 dizendo isso, a 724, né, que Kardec entra na mesma pergunta se seria meritória a privação da carne, né? Mas ele termina como expiação, né? Ou seja, porque o hábito de algumas religiões, inclusive na época, né, lá muito em voga, até hoje, né? O catolicismo faz muito isso. Antes da Páscoa, né? Você tem um período lá de restrição de consumo de carne. O pessoal come peixe, tal, mas a carne vermelha não é consumida. E Kardec questiona se isso tem algum mérito, se é válido isso acontecer. E os espíritos só vai ter mérito se isso melhorar a pessoa e melhorar as relações que a pessoa tem. Não adianta a gente aparentar, né? Várias religiões mais tradicionais, eu vou pontuar aqui, mas não é nenhuma crítica desse sentido, pelo contrário, é só uma constatação. Os judeus têm essa preocupação com a alimentação desde aquela época, né? Inclusive na Torá tem o que se deve comer ou não comer e a maneira que até a alimentação deve ser preparada, enfim, tem toda uma regra disciplinar desse preparo. E várias outras religiões, né? Não quer dizer que, do ponto de vista doutrinário de cada uma delas, isso esteja errado. Não, está certíssimo, porque eles têm consistência, eles têm pontos que consistem em validar esse pensamento, ou justificar. No caso do Espiritismo, o que nós temos como referência, Kardec, mesmo tendo outras obras que poderiam ser passadas pelo crivo da razão, para verificar até que ponto fatos e evidências poderiam contribuir para nós mudarmos a maneira de pensar, nós estamos abertos para essa reflexão. Só que não é da noite para o dia. Então, por isso que eu acho muito importante trazer para a pauta da reflexão, da discussão,
para caracterizar uma maneira, primeiro, da pessoa se conscientizar. Independente de nós adotarmos isso como diretriz ou não, a pessoa que já se conscientizou, a vida dela, ela pode pautar para fazer isso. Querer que os outros mudem, aí já é um pouco diferente, porque daí vai entrar naquela ideia de que a nossa ideia é melhor que a dos demais, que a gente tem um pouco mais de informação e os outros não têm. Então, enfim, a gente entraria em conflitos que merecem diálogo, mas devem ser também respeitados pelo contraditório. Tá? Então, só respondendo ao Helder aí, se foi parar no Livro dos Espíritos e não tem nenhuma observação de que aquilo se trata de opinião, pressupõe-se que aquilo passou por um critério de análise e convergência. Beleza, beleza. Essa 723, Milani, para mim que convivo no movimento animalista, né, e a gente dialoga com uma série de pessoas de várias áreas desse conhecimento da nossa relação com o mundo natural, é um problema, porque, por exemplo, para te dar um exemplo do desafio que é para mim, eu tenho um incômodo, né, confesso aqui para você, com a 723, né, na minha inferioridade, porque lá no século XVIII, no século XIX, já haviam vários autores e autoras debatendo essa questão de que não era necessário o consumo de animais para a nossa subsistência desde que tivéssemos uma dieta equilibrada. E não por isso, sobretudo, a base da ética animal nasce lá no século XIX. E o argumento principal dessa questão é o seguinte: é o interesse do animal de viver, é o direito do animal de estar no mundo. Então, assim, a 723, ela foca muito no humano em si mesmo. Beleza, ok, é um ponto de vista. Mas ela não leva em consideração o animal não humano. E esse é o ponto, né, da questão da ética animal. Porque geralmente quando a gente interpreta o mundo, a gente está interpretando o mundo de maneira humano-centrada, a atender os nossos interesses. O comer, o não comer, o comer assim, o assado, religião X, Y, Z, enfim. Geralmente está focada no nosso interesse humano. O interesse do animal, ele é desconsiderado. Então, assim, do ponto de vista da ética animal, do direito animal, o interesse do animal ele vale igual ao nosso interesse. Então, isso conflita muito com a questão 723. É um grande desafio para a gente dialogar com os nossos pares nesse sentido, com a questão 723. Por isso que eu acho um caminho interessante esse da gente pensar, como estamos fazendo, né? O MOVE, ele não é nada, ele propõe alguma coisa, discussão, etc. A gente sabe que a gente está no caminho da proposta, né? No caminho da conversa, né? Mas a gente acha interessante pensar nessa atualização de uma questão, e claro, com todo esse critério que você está trazendo, porque é uma questão que foi selecionada, passou pelo crivo de Kardec, pelo método que ele escolheu e desenvolveu muito criteriosamente, então é algo a ser feito realmente com prudência. Aproveitando aqui, tem um comentário do Murilo, que é lá de Limeira. Murilo lá de Limeira também, São Paulo, onde você dá aula. O Murilo, ele é do MOVE também. Quero saudar o Campete, o Geraldo Campete apareceu aqui pela live, né? Então, o Murilo, ele comenta assim, ó. A gente já está caminhando para o final, né, Milani? Mas vamos lá. A Declaração de Cambridge sobre consciência animal ratifica as informações sobre os animais trazidas por Allan Kardec. Né? Aquela declaração da consciência dos animais, que os animais também sentem, sofrem, enfim. E aí Murilo diz assim, uma pergunta, né? Não seria algo muito mais que simples escolha pessoal, muito mais que simples escolha pessoal, abster-se da carne, já que já está, né, ratificado pela ciência e a própria codificação trouxe a ideia de que os animais sentem? Já é uma pergunta do ponto de vista da ética, assim, né, que o Murilo está um pouco acostumado, da ética animal, né? Legal. Então, obrigado, Murilo, pela colocação. O principal é entendermos justamente essa transição que nós estamos passando para nos tornarmos pessoas melhores e necessitarmos, dentro da nossa questão evolutiva, corpos mais sutis que não necessitem, eventualmente, de alimentação animal. Mas hoje tem substitutos. Pois é, mas está dentro de um contexto maior que não se muda da noite para o dia. Tá? Eu entendo perfeitamente a necessidade que nós temos de olhar os princípios inteligentes em diferentes corpos que nós podemos encontrar como um processo evolutivo
daquele ser que merece também ter toda a atenção dentro de um aspecto de respeito, não fugindo, obviamente, da conservação do ser humano. Então, o ponto que pega mais em termos de consistência e de reflexões é até que ponto a nossa necessidade orgânica ela supera, eventualmente, alguma proposta de não matar ou não desrespeitar os animais, que eu acho extremamente justa a proposta. Então veja que eu estou reforçando que começa com a mudança de cada um. A doutrina espírita não é, de novo, por princípio que vai fazer as pessoas mudarem. Cada um tem que se conscientizar desse processo. Uma vez que nós vamos nos conscientizar que é importante e temos como conservar a nossa condição orgânica de maneira saudável, essa que eu acho que é o que o MOVE procura desenvolver. O Rafa comentou em alguns momentos, mas eu acredito que tem uma estrutura, né, de material aí para a pessoa que se propõe a ter uma alimentação que não tem origem animal, é assim que fala, né? Que não tem origem animal, e ela possa ter uma qualidade de vida adequada, né? Então, veja que existem hoje caminhos que as pessoas têm que ser apresentadas a eles. O que nós reforçamos é que a pessoa que tem a liberdade de escolher a sua própria dieta, o seu próprio caminho, ele vai responder para a própria consciência. Se ele fizer alguma coisa que, de alguma maneira, fira conceitos que ele entenda como éticos, ele que vai responder por isso. Não é alguma coisa que vai cobrar dele. Essa é outra visão espírita que rompe com visão religiosa tradicional. Não vai ter julgamento de Deus vai te julgar. Nós nos julgamos pela própria consciência, no sentido de... Está lá no livro Céu e Inferno, isso é interessante para uma reflexão também. Uma vez que nós já temos conhecimento, a responsabilidade muda. Então, cabe a cada um agir conforme o conhecimento que tem e aquilo que acredita. Não existe uma maneira simples de nós apagarmos essa ou aquela questão e achar que tudo está bem, porque cada questão tem uma linha lógica, né? Eu citei essa, né, que o Rafa trouxe também, a 723, mas tem a comunicação do Amené lá também que coloca, mas tem uma outra questão que a gente não discutiu aqui, acho que nem vai dar tempo de discutir, que é como que o princípio inteligente se encontra após a desencarnação, que seria no período dito erraticidade. Doutrinariamente, esse princípio inteligente, usando as palavras que os espíritos trouxeram, tá? Ele é reaproveitado quase que imediatamente e não entra em relação com as demais criaturas. Ou seja, no mundo espiritual, nós não teríamos princípios inteligentes de animais interagindo com outras criaturas. Isso está na questão número 600. Mas nós temos livros que relatam a existência de animais no mundo espiritual. Então vamos lá. No mundo espiritual, é uma outra característica, que a conversa é longa, mas na Gênese, que é o último livro, no capítulo 14, item 14, quando nós estamos desencarnados, nós podemos, pelo pensamento e pela vontade, criar fluidicamente formas, inclusive de animais. Isso está lá no capítulo 14, item 14. Tem lá o exemplo do agricultor, né, que ele pode, depois de desencarnado, criar todos os seus apetrechos que ele tinha aqui na Terra, inclusive bois. Ou seja, se a gente consegue criar formas, pensamento, né, fluídicas de animais, o que alguns relatam ter visto no mundo espiritual pode ter sido essas formas, e não necessariamente o princípio inteligente. Mas não é uma questão fechada. Tá? A gente tem ainda muita coisa que aprender, por quê? Porque a Terra não encerra todo o processo evolutivo. Esse princípio inteligente, isso os espíritos disseram, em planetas mais evoluídos, ele assume funções de auxílio ao homem que nós não conseguimos imaginar aqui. Ou seja, ele está em evolução e nós não temos noção, né, de como que esse processo ocorre. O certo ele não ocorre só aqui na Terra, tá? Aqui na Terra é só um fragmento de todo o processo. Mas o importante é que ele é um ser em evolução. Essa concepção é importante para respeitá-lo. E aí vem a questão da necessidade nutricional e outras coisas que cabe a cada um ir atrás da informação. Não é papel do espiritismo dar receita, agora sua dieta vai ser essa. Né? É uma reflexão filosófica que a gente tem que ter, por isso que eu acho bem interessante esse diálogo. Eu mesmo
a gente sabe dos malefícios do consumo da carne vermelha, de alimentos processados e outras coisas, e cabe a cada um se responsabilizar por isso. Mas a pessoa, mesmo sabendo disso, consome, é opção dela, ela que vai responder por isso. Ninguém vai colocar ela numa estaca e acender uma fogueira lá em cima dela. Ela vai ser julgada moralmente. Essa visão de julgar moralmente alguém pela aparência, a gente não sabe exatamente, vai julgar a pessoa por um detalhe da vida dela. As pessoas gostariam de eliminar a pessoa por causa de um detalhe. Então, vamos ter um pouco mais de calma, né? O mundo vai melhorar, mas nós temos que começar por nós e não querer impor para os outros, né, alguma conduta. Mas, claro, colocando a nossa esses moralismos, essas condenações alheias não favorecem nem sequer o mero diálogo, né, para a gente conseguir expor as nossas ideias, né, sobre as questões. Então, realmente é muito prejudicial. Amigo, a gente está caminhando para o final, mas tem um comentário da Adriana Vital, que também participa lá da campanha conosco, que eu gostaria de trazer. Veja se você pode responder. Marco, para além da questão da alimentação, como orientar as pessoas no que se refere ao descaso e maltrato com nossos irmãos não humanos? Exatamente. É a questão de você entender que a responsabilidade que nós temos de uso dos recursos, não só do nosso corpo, mas de todos os recursos que nós temos e das consequências que nós fazemos para os demais seres, isso é uma questão evolutiva e que nós temos que prestar atenção para aplicar a caridade em todas as relações conforme o nosso grau de entendimento. Pessoas que maltratam animais, obviamente, vão responder por isso, mas veja que o problema não se resume só a isso. Nós temos pessoas que maltratam pessoas. E essas pessoas, algumas delas dizem amar animais, né? Então veja que é um certo contrassenso quando alguém diz, eu amo mais o animal do que as próprias pessoas. Até em alguns momentos a gente tem vontade de falar isso, mas não quer dizer que seja algo pertinente à moral que nós estamos buscando, do respeito ao próximo. Então, quando a gente fala do amor, a plenitude do amor tem que ser expressa também no ser humano, não só nos animais. Então, por isso que é um desafio que nós temos de aprender a conviver uns com os outros, já é um desafio bem grande, né? Com os animais, aparentemente seria mais simples, porque eles só oferecem amor. O animal não tem maldade em termos de confabular ou atacar alguém por maldade, ou porque quer ferir, porque está com medo, ou porque, enfim, há várias situações. Essa situação faz com que nós tenhamos a oportunidade de melhorar em vários aspectos da nossa vida. Essa é uma delas, de como tratar os animais. Mas tratar o homem também, esse eu diria que, no primeiro momento, o mais difícil que a gente está enfrentando. A causa tem que ser, né, pelo fim da opressão animal humana e não humana, é o que a gente diz muito aqui no MOVE, né? Não faz sentido defender animais e, ao mesmo tempo, oprimir seres humanos. Assim como o contrário, para a gente também não faz muito sentido, né? Defender pessoas e oprimir os animais não humanos. A gente trabalha pela libertação de toda opressão para todos os seres, né? Dentro dos nossos limites. Marco, a gente pode ir até 10h15 ou você está apertado aí? Não, estou tranquilo, reservei a agenda para ficar aqui com você. Para mim, eu te falei, para mim é uma satisfação ter essa oportunidade de estar aqui. Né? Você brincou, você está sozinho. Não estou sozinho, eu estou entre amigos. Todo mundo quer a mesma coisa, a gente quer melhorar, a gente quer ter uma situação melhor, com perspectivas, talvez, caminhos um pouco diferentes, para pequenos aspectos, mas na maior parte, estamos todos aqui no mesmo barco. Tem muito comentário, tem pergunta mandada aqui no balãozinho da interrogação, mas vamos lá, tem um comentário aqui que eu acho interessante, que é o comentário da Ana Maria Mesh. Ela diz assim, o mais difícil, é uma experiência que eu vivo também, é abordar esse tema dentro das casas espíritas, infelizmente. Porque realmente é um grande desafio. Não só os temas que mexem com as paixões, os temas polêmicos, né? Eles são difíceis de abordar, acho que em qualquer lugar, né? Mas a questão da alimentação animal, né, da opressão dos animais, é um tema muito desafiador nos espaços espíritas, né? Eu vivo essa experiência há uns 12 anos, pelo menos, né? A gente encontra, né, assim, boa vontade,
mas encontra majoritariamente na minha experiência pessoal, né, e de algumas pessoas que eu conversei, uma dificuldade muito grande de abordar esse tema nos espaços espíritas. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Sim, eu acho muito importante a iniciativa de nós, com respeito, levarmos os esclarecimentos ou a proposta de aprimoramento que nós consideramos válida, e no caso do MOVE, ou mesmo de outros grupos que se preocupam em proteger e respeitar os animais, é extremamente saudável fazer o diálogo fraterno para esclarecer. A dificuldade que existe, e aí eu vou até fazer um comentário, pessoas ponderadas, prudentes, são as melhores para levar esse desafio. Pessoas mais incisivas, que tem de todos os lados, né? Eu fico até envergonhado de falar, mas eu já vi pessoas que, por serem questionadas, né, por militantes ou ativistas em defesa do animal, a pessoa foram questionadas de uma maneira mais também incisiva, né? A pessoa reage quase do mesmo nível e algumas pessoas do tipo usando discursos agressivos, né? Da mesma maneira que alguns usam, você come cadáver e por aí vai. Aí o outro fala, eu como cadáver mesmo, né? E pensa em ter, sabe, usar esse discurso para ofender. Então, esse tipo de troca é agressão verbal quase, né? Querer fazer com que o outro fique constrangido pela maneira do outro ser, e querer fazer com que o outro mude com algum tipo de agressividade, isso não dá certo em lugar nenhum. Então, por isso que eu entendo que a melhor maneira nós temos condição, pela inteligência, de entendermos o que seja melhor para nós, de um princípio ético que vai nos tornar melhores, mas que estaremos em paz com a própria consciência. É esse o ponto que tem que ocorrer. A pessoa tem que estar em paz com a própria consciência e colocando para ela que ela pode ajudar de alguma maneira, ela, sabendo disso, ela vai procurar agir, ou deveria procurar agir. Se não for nesse momento, fica lá a semente. Tá? A gente não pode esperar mudanças rápidas. Eu ia falar de ano para ano, de encarnação para encarnação. O trabalho tem que ser feito, tem que ser plantada a ideia, tem que crescer a ideia, e essa ideia vai ser maturada. Eu não tenho dúvidas de que a gente vai ter uma relação com os animais muito mais adequados. Outro dia, até, Rafa, você estava contando, né, você trabalha com isso, os métodos, né, que são que os abatedouros e outras situações se servem para eliminar, para matar o animal, eles são completamente cruéis. E aí vem a questão dos judeus que eu comentei, né? Para você abater o animal, você tem toda uma característica ali que faria com que o animal sofresse menos e teria toda uma preocupação religiosa por trás e tal. Cada grupo vai se adequando conforme entende que isso vai melhorando a sua relação, né, com o divino ou com ele mesmo. No caso nosso, o esclarecimento é fundamental. E eu propus, eu não sei se foi possível na última reunião, talvez tenha mais, as experiências para alimentar a população no planeta. Hoje, infelizmente, né, 1 em cada 7 pessoas tem dificuldade, tem desnutrição para efeito prático de sobrevivência. Tem regiões no planeta que não conseguem ter nada de proteína, nada, né? E aí a gente vê essas questões e como é que a gente pode ajudar de uma maneira efetiva, né? Como é que seria o conceito de produção para atender esse tipo de comunidade? Não esperando que a doação resolva, tem que ser autossuficiente. Aí entra toda uma questão da autossuficiência das comunidades para gerar, para atender às demandas nutricionais de cada um de maneira adequada, de maneira que atenda mesmo e supra essas deficiências. Então, no planeta, a gente às vezes olha uma bolha, né, geralmente de classe média alta, que é capaz de ir no supermercado, eu quero esse produto, esse, vou usar esses suplementos aqui, está tudo resolvido. Mas não é assim, né? A gente tem dificuldades de distribuição e de produção muito graves. Isso tem que fazer parte da estratégia do suprimento para a segurança alimentar que nós deveríamos buscar. Tem órgãos da ONU trabalhando nesse sentido, que eu acho muito válido,
E como você trouxe mesmo, né, foi do IPCC, né, que você comentou que das dietas aí disponíveis, a vegetariana seria uma das mais indicadas, né, para suprir aí as necessidades do ser humano. Nessa linha, a gente tem que buscar o esclarecimento e não querer colocar como dogma, né? Tem que ser assim, ponto, né? Então, eu entendo muito válida essa proposta. Uhum. Eu Mas é gosto muito difícil. até de frisar que quando eu faço uma exposição ou trago uma reflexão sobre o veganismo, que o veganismo que eu estou dizendo não é para todas as pessoas. Eu considero assim, porque tem que ver a realidade, o contexto de cada pessoa, né? Eu sei que tem veganismo na periferia, tem os veganos periféricos, tem uma turma que eu acompanho que faz o veganismo na periferia. A gente tem que ficar de olho nas condições de cada pessoa, de cada pessoa. Por exemplo, eu sou crítico, assim como outros colegas veganos, à comemoração que muitos veganos fizeram do aumento do preço da carne. Eu acho isso um absurdo, né? Pessoas empobrecidas, né, pelo sistema, com dificuldades locais, regionais e pessoais, né, que muitas vezes colocar um pedaço de carne na sua casa é uma grande vitória. Né? Como podemos comemorar o aumento do preço da carne? Né? Então, por isso que eu falo, né, o foco nosso é o fim da opressão humana e não humana, é o fim da pobreza, fim da miséria e fim da opressão animal também. Mas tudo isso precisa ser mediado de maneira prudente, equilibrada, né, levando em consideração todos os seres. É um grande desafio, é um desafio muito grande, realmente. Muito. E, diga. Eu só queria contar a história rapidinho. A minha mãe, ela, contando coisa particular, né? A minha mãe, ela, em determinado momento da vida dela, ela falou assim: não quero mais comer carne porque tenho pena dos bichos e tal. Então, tá bom. Então, ela deixou de comer carne. Mas ela fez isso sem ter um preparo alimentar balanceado e outras coisas. Ficou com anemia, teve que voltar à alimentação de carne e tudo. Então, às vezes a pessoa tem boa vontade, quer fazer isso, mas tem que saber como fazer. E no caso do suporte, de como fazer, dentro das possibilidades, eu acho que esse é o ponto central também. Não é só o que deveria ser, é como fazer e da melhor maneira possível, que é o que a sua preocupação, primeiro de nutrir quem é desnutrido. E aí, conforme as possibilidades dessas pessoas, na região, na situação que ela vive, com as condições que ela tem. Se tiver que comer carne, que coma carne. Se tiver que fazer alguma situação que ela pesque. Mas o problema não é esse, colocar, que absurdo. É como é que nós vamos ter uma vida saudável para todo mundo de uma maneira adequada. Né? Então, são reflexões importantes, que não tem solução fácil. Não tem, né? Quem pode pagar o nutricionista, né? Muitas pessoas não podem, né? Para ter essa orientação nutricional para fazer essa transição de maneira equilibrada. Eu mesmo, no início do meu veganismo, eu tive uma dificuldadezinha com B12 ali, foi um erro meu, né? Depois eu suplementei e ficou tudo bem. Mas é preciso ter o equilíbrio. Assim como o consumo à base de animais tem que ter o equilíbrio, tem que ter o acompanhamento, né? A dieta vegetariana também tem que ter o acompanhamento, o equilíbrio, né? Ter a consciência do que se está fazendo, né? E isso é muito importante. Milane, o Murilo ele pergunta aqui, tem outros comentários também da Ju, tem bastante comentário da Ju, a Ju da campanha também, tem outros do Helder aqui. Eu queria falar uma coisa que eu tinha esquecido na pergunta da Ana e lembrei agora, sobre a questão do desafio que é debater sobre isso nos espaços espíritas. E você trouxe muito bem a questão de que há excessos dos dois lados. Dos dois lados há excesso. Tanto do vegetariano, do vegano, daquele que quer trazer o tema, quanto do outro lado, as resistências que ocorrem também. O MOVE, ele nasceu mais ou menos a partir do que? A gente participava de um grupo no WhatsApp de vegetarianos espíritas, e eu e algumas pessoas achávamos lá que a galera pegava muito pesado naquele grupo, muito pesado. Era nesse tom que você disse, você come cadáver, né, tudo aquilo, né, que não soa bem no ouvido das pessoas que consomem ainda animais e, enfim, querem mudar ou não têm nem ideia sobre isso. Então, a gente divergiu ali e resolveu formar um grupinho entre nós que estávamos alinhados com uma proposta de uma comunicação não violenta para tratar essa questão. E aí o MOVE, quando nasceu com esse princípio.
O princípio da comunicação não violenta para a gente conseguir dialogar de maneira que a gente respeite o próximo e o próximo possa nos ouvir também. Se a gente acha que a gente tem uma mensagem para transmitir, a gente deve ter o respeito por esse próximo, né, e transmitir de maneira, né, respeitosa a essa pessoa, né? Não faz sentido a gente usar os expedientes da violência, mesmo nas palavras, para pedir amor aos animais, né? Então, nem sempre a gente consegue, Milane, nem sempre a gente consegue. Porque a gente é espírito inferior, né? E a gente escorrega mesmo algumas vezes, mas a gente pelo menos tem essa diretriz como esforço para que a gente não caia para esse lado da violência, de uma imposição, mesmo nas palavras. A gente sabe que ninguém vai obrigar ninguém a não comer animais, mas que mesmo nas palavras a gente não extrapole. Mas enfim, querido, vamos lá para a gente encerrar. O Helder comenta assim: o único juiz é a própria consciência. Assim, o despertar da compaixão convida a consciência a mudar suas escolhas por uma ética contra o sofrimento e a crueldade do animal criado para o abate. Como você frisa muito a questão da consciência, né? Eu acho que o Helder está ratificando aqui a importância, né, da mudança da consciência e que o juiz é a nossa própria consciência. Perfeito. A Joyce traz aqui um comentário: debate importantíssimo, é preciso falar sobre o veganismo nos centros espíritas sem ser chato. É verdade, Joyce. Com carinho e tolerância podemos introduzir esse tema. Então é aquela questão que eu falei, né? Tem um problema dos dois lados, tem um excesso do vegano, não é fácil também assim. Eu contei para você uma vez, eu e Milane fizemos uma reunião, né? Fizemos um meet lá e conversamos durante 1 hora e pouco, eu e ele, sobre esses temas. E eu falei para ele: caraca, Milane, é muito doloroso. É muito doloroso a gente conhecer essa estrutura de opressão animal, sabe? Os abates que você trouxe. Quando a gente se aprofunda nisso, um mundo novo que se abre assim à nossa volta, a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental, que é um processo muito doloroso. E eu vejo muitas pessoas adoecendo por causa disso, sabe? Porque é uma coisa muito dolorosa. E a gente acaba desbancando para um desequilíbrio, e quando a gente vê, a gente está adoecido, né? Então, assim, não é fácil falar desse tema, não é fácil falar desse tema. Não, eu sei. Na verdade, o envolvimento emocional ele é muito forte, né? Por isso, como eu falei, às vezes a gente defende algumas bandeiras que para nós são muito caras, só que para o outro não necessariamente ele vai dar a mesma importância, e para nós isso nos fere ou nos choca, porque, nossa, como ele não vê algo tão óbvio, né? E aí vem essa questão que você citou aí, não lembro quem comentou, né? Que nós levarmos as reflexões para qualquer lugar, não é só para casa espírita, qualquer lugar, mas respeitar o tempo do outro. Ah, não, mas isso não pode. Não é que não pode, a gente está aqui para conviver com o contraditório. Então, quando a gente faz esse processo, a gente vai entender que com o tempo, com o amadurecimento, o que alguém hoje pode ser resistente, amanhã pode ter outra visão. Eu não sou vegetariano, né? Eu como carne, mas eu já tenho uma proposta de redução que seja, para algumas coisas eu não me sinto à vontade, né? Por exemplo, patê de fígado, né? Depois que eu descobri como é feito o tipo de tortura que é feita com o animal, né, para produzir, né, a iguaria lá, você começa, o que você falou, você vê aquela ideia e compra aquela ideia, mas não quer dizer que eu mesmo, você é culpado disso também, né? Diante das reflexões que a gente tem e da maneira de tratar o assunto, a gente não comece a ver essa questão sobre óticas para contribuir para melhorar a situação, melhorar o momento. Não quer dizer que a gente vá mudar da noite para o dia. E esse é o ponto central também. Nós não podemos obrigar o outro a mudar da noite para o dia porque a gente acha que tem que mudar, porque é uma questão óbvia ou ecológica por si só. É a consciência de cada um, como bem disse o Helder. E esse despertar tem um tempo de despertar. Então não adianta a gente querer que o outro tenha o mesmo tempo que nós. Nessa conversa que nós tivemos, né, Rafa, eu comentei, eu não bebo. Mas eu não saio por aí criticando quem não bebe. Antigamente eu fazia isso, quando eu nem era espírita, tá? Eu nunca bebi. E quando eu não era espírita, eu tinha uma postura, eu achava aquilo, imagina, auto-intoxicar e por aí vai. Mas depois você vai vendo que cabe a pessoa decidir.
desde que ela não coloque em risco a vida de outros, né, mas ela tem que tomar essa atitude por ela. Você pode orientar, se alguém pedir conselho, mas não é porque eu não bebo que eu vou querer que os outros não bebam também. A não ser que me prejudique, no caso de fumaça, né, de cigarro. A pessoa que fuma, se ela quiser fumar isolada em algum lugar, é problema dela. Mas se ela quiser fumar coletivamente, ela está prejudicando vários, né? E aí vem os animais. Ah, mas você se alimentar, você está matando os animais. É uma questão de hábitos e costumes que a gente tem que refletir e ponderar sobre até que ponto a gente consegue substituir ou mudar, ou ser tocado no coração para mudar. Não é só apresentar os fatos, a pessoa tem que ser tocada no coração e às vezes vivencia alguma experiência que faz isso, né? Você vivenciou algo na sua vida que te marcou e que te levou para isso. Cada um tem a sua maneira de ser despertado para uma consciência. Então, por isso que eu respeito muito quem assume e cumpre o que se propõe como proposta de vida. Eu conheci um indiano, eu não lembro o nome da religião dele, mas ele não comia nada que se movesse. Só para ter uma noção eu não lembro o nome da religião dele, era indiano. Deve ser um jainista. O jainismo tem essa filosofia. Eu não sei, mas eu conversando com ele, né, e a gente foi engraçado, foi no almoço, né, que a gente se conheceu, era um congresso e tal, e aí ele fez o prato dele, né, e a gente estava conversando sobre comida e ele comentou isso. E eu achei estranho, né, porque se você vai para a China, pela carência que lá existia de alimento, né, eles comiam tudo, absolutamente, que se movimentasse, ele tinha lá. Tanto é que tem culinárias exóticas no mundo inteiro, porque faz tradição daquela região. Hoje a gente tem uma certa aversão para alguns alimentos, né? Mas culturalmente não tem. Eu acho que é um aspecto cultural também. Assim que nós tivemos essa proposta de buscar para nós o que a gente gostaria, a gente começa a servir de exemplo para os outros e também não deixa de ser uma maneira de dialogar fraternalmente, com não violência com os demais. Mas eu respeitando todas as propostas sinceras e esperando, né, que as pessoas também respeitem quem não pensa, ainda que contrarie a proposta filosófica da própria pessoa. Exatamente, né? Se a gente afastar, né, as pessoas de nós mesmos, né, e também dos caminhos de libertação dos animais, por exemplo, né, a gente não está atingindo os nossos objetivos. E para a gente terminar, tem um comentário aqui da Joyce Lima. Ela diz que cada um tem seu tempo, respeitar isso é fundamental. Sou espírita há 30 anos, mas só há 2 anos em transição vegana. A inspiração aconteceu no programa Pinga Fogo, do Jorge Elahá. Ele sempre fala sobre. Então, Joyce, te agradeço aí por mais esse comentário. Quero agradecer aos demais que participaram também dessa live. Agradecer especialmente aqui ao Marco Milani pela disponibilidade. Logo que convidei, aceitou aqui, né, esse diálogo, né, sobre um tema muito desafiador, sobre pontos de vista divergentes que temos e convergentes que também temos. Enfim, cara, te agradeço demais a disponibilidade, a vinda aqui, e que a gente consiga seguir aí nessa linha da cordialidade, da harmonia, em busca aí de um bem para todos os seres humanos e não humanos. Considerações finais, querido. Quero agradecer o convite, para mim foi uma grande alegria compartilhar, né, ainda que virtualmente, né, a casa do MOVE, né, é uma grande satisfação. Quero também me colocar à disposição para a gente conversar, trocar ideias, né, eu aprendo também, né, nessa situação. O Rafa comentou dos nossos canais, né, é um tema que recentemente a gente passou também a tratar, de maneira bem ponderada. Claro, a gente vai ter diferentes perspectivas também, às vezes as paixões entram lá, mas o Rafa também é um daqueles que a gente combinou, assim que possível, ele vai ser o nosso convidado aí para trazer também essas reflexões, sem esperar, né, como a gente sempre conversou, né, Rafa? É paulatino, né? Cada um com a sua maneira de ser, cada um com a sua característica, mas colocando aí o que a gente troca de ideias de maneira fraterna, eu acho que a gente chega num ponto em comum.
É isso aí. Teve no primeiro congresso do MOVE, foi presencial, foi lá em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro que uma palavra comum entre nós organizadores era o seguinte: a gente tem que fazer um congresso onde as pessoas que consomem animais se sintam à vontade de participar. Se a gente não fizer, a gente não atinge o nosso objetivo. Então a gente Exatamente. tenta tomar esse cuidado todo, né, para trazer a questão de maneira que não seja violenta ao nosso próximo, né? Enfim. Querido, beleza, alegria estar contigo. Turma, até uma próxima, sigamos. Abraços. Um abraço.